Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos de novo aqui no estúdio Onyx, onde mais uma vez estamos prontos aqui para o EAD. O tema de hoje é fantástico, é sobre locução. O nosso EAD é uma promoção da ABERT com a parceria aqui da ERP no estado do Paraná. Quero cumprimentar o presidente da ABERT, o seu Paulo Toné, e também o Alexandre Barros, que é o presidente da ERP. Em nome deles, cumprimento a todos os diretores que sempre apoiaram esse projeto e que nós já iniciamos em 2019. O nosso primeiro IAD foi sobre valuation, né, sobre o valor da sua emissora, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a locução, na verdade, sobre o novo locutor. A gente fala que antigamente, né, nem tão antigamente assim, o locutor tinha lá apenas o contato do ouvinte através do telefone, alguém passava o recado, ou tinha o telefone ali no estúdio. Hoje não, hoje nós temos na nossa frente inúmeras telas, né? Temos hoje o WhatsApp que bomba para o locutor quando ele tem conteúdo, obviamente. Temos também o Facebook ali ao vivo ou no inbox, tem o Instagram e continua tendo também o telefone. Então nós vamos falar sobre esse novo locutor, mas antes nós vamos dar uma caminhada também sobre as regras básicas do locutor que serve para todos os tempos. E nós trouxemos hoje aqui dois convidados ilustres, né? Quero dizer que estou muito honrado aqui de estar com vocês. Você Obrigado, senhor. É uma pessoa que está há tanto tempo, é um exemplo também para mim, com dedicação. Assim eu conheci hoje, mas de nome já te conhecia, do seu trabalho profissionalmente. Trouxe vários abraços aqui para vocês, lá de colegas da emissora que já trabalharam, tiveram contato com vocês. Então, eu estou muito feliz. Mas aqui a apresentação no nosso IAD, eu deixo para vocês falarem. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho. Não precisa falar de toda a sua carreira, que vai demorar muito aqui. É que desse uma pincelada um pouco. Começar com você, Gil. Fale um pouco, Gil Álvares. Da onde você veio, onde você está? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Michel, de estar aqui, de falar com todos que estão nos assistindo agora. Contar rapidinho como é que foi? Sim. Então, tudo começou lá na década de 80 e estou no rádio desde 1984, passei por algumas emissoras, em Curitiba, FM 104. Nossa. Depois da FM 104, nós nos tornamos uma rede, né? Nós nos tornamos a rede Cidade, do Grupo Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. E aí a rede Jornal do Brasil, ela parou, ela terminou, e na época estava entrando a rede Jovem Pan. E aí eu fiquei desde o início até o fim, e a partir de 2010, em outubro de 2010, eu fui para 98, onde estou até agora. Sim, legal. Né? Então, estamos lá, comunicando, fazendo lá... Eu adoro o rádio popular. Sim. Essa que é a verdade. E tem uma diferença, né, dos estilos, né? Sim. Então, o rádio popular é maravilhoso, a interação é uma coisa espetacular. Então tá, vamos falar bastante sobre isso. Vamos sim. Olá, muito obrigada também, me sinto muito honrada de estar aqui com duas grandes feras do feras rádio. É o Gil. Não. É uma honra mesmo, muito obrigada. E mais uma vez, eu já tive a oportunidade de participar do EAD, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade novamente. Eu sou fonoaudióloga e recentemente agora doutora também em administração e neuromarketing. E a minha caminhada, a minha história começou muito com profissionais da voz. Então, acompanhar profissionais da voz, pessoal de rádio, TV, cantores, atores, políticos, sempre foi o meu grande foco, porque como fonoaudióloga eu me especializei na área de voz. Então, que legal. Trabalhar com voz sempre foi minha paixão. E da voz nós passamos para a comunicação. Então, hoje, falar sobre o novo locutor não tem tema mais atual do que esse. Que legal, né? Você sabe que quando o pessoal da assessoria veio falar comigo, pô, tem esse aqui, locução, veio 3 ideias de tema.
Quando eu vi essa frase, eu disse, não, é essa aqui que eu quero. Muito bacana. Essa aqui Boa que nós vamos escolha. debater. Né? Eu achei assim, não sei se a gente vive, eu vivo intensamente. Tudo que eu faço, eu vivo intensamente. Se eu estou aqui, eu sou apaixonado por tudo que eu faço. Então, eu acho que o papel hoje do locutor, ele tem assim duas coisas muito características, principalmente no rádio, né? É a questão de você, como eu e o Gil estávamos conversando há pouco, de você chegar na portaria de um prédio, você falar, boa tarde, tudo bem? A pessoa olhar para você, não, você é o fulano de tal, da rádio tal. Aí você fica, como é que o cara te reconheceu pela voz, né? Então a voz, ela é única, é a magia do rádio. Ela é deslumbrante. É deslumbrante, né? Mas fala um pouco, você tem uma empresa hoje, como é que você presta serviço? Pode falar eu tenho isso uma empresa, e é um consultório, eu presto atendimentos fonoaudiológicos e também consultorias, porque eu acabo trabalhando muito com empresários, pessoas que querem se posicionar bem no mercado pela comunicação e também atendo algumas empresas. Por exemplo, tenho uma grande alegria de atender o Gil na 98 e também atendo os repórteres da RPC, que já há 25 anos eu desenvolvo meu método eu lá. falo uma coisa, uma das coisas mais felizes, eu tenho certeza eu acredito que você trabalhou muito com ele nos últimos tempos, é o Robertson Januzzi. Sim, trabalho. Sabe, quando eu cheguei no rádio, ele estava começando, assim, começando mesmo lá. Ele era um piazão, assim, como um estagiário, assim, né? E ver todo o crescimento, assim, isso é uma coisa para a gente que dirige uma emissora e tal, é uma coisa muito, muito bacana. Eu costumo dizer que o meu trabalho é exatamente essa alegria. Eu tenho a sensação de que a comunicação ela é tão libertadora, porque te coloca num outro patamar de relacionamento, de tudo. Quando você domina a comunicação, você abre portas com mais facilidade. Exatamente. Eu sei muito bem disso. E a sensação que eu tenho é que eu empino pipas, sabe? Quando eu vejo assim, né, as pessoas brilhando, eu digo, puxa, não tem coisa mais gostosa do que ver a pessoa, um profissional que se dedicou, tendo o reconhecimento que merece. Bom, para você que está nos assistindo, quero te lembrar o seguinte, você pode, no nosso painel que você está assistindo, logo embaixo, você pode digitar a tua pergunta e encaminhar para a gente, que ao decorrer do nosso painel nós vamos encerrar. Pretendemos encerrar hoje às 17h30, em função também de compromissos aqui de todos, tá? Vamos então caminhando aqui, eu quero já começar lembrando também que nesse mesmo painel, ao final, você que assistiu tudo, você pode emitir o seu certificado. Então vamos caminhar. Antes da gente falar desse novo locutor, do locutor agora das mídias sociais, enfim, de tudo que nós já falamos, o que é necessário para ser um bom locutor? Vou começar com o Gil. Para ser um bom locutor, é uma pergunta bem abrangente, assim, né? Bem abrangente, mas eu acho que é você ter naturalidade, você ser natural, né? Você não ser forçado, você ter uma comunicação que lá do outro lado as pessoas entendam o recado que você quis passar. Para você ser um locutor, você não precisa... Há muito tempo, eu acho que isso já não existe mais, o vozeirão, né? Eu acho que não. Em vez de você ter um vozeirão, você pode ter uma voz, eu não vou dizer, né, Cida, limitada, mas você saber trabalhar o que você tem para você atingir quem é que está lá do outro lado. Entendeu? Eu acho eu diria assim, traduzindo ainda mais popularmente falando, como você disse, você gosta do popular, eu penso assim, é falar aquilo que está falar do coração. Sim. Ninguém consegue passar algo se não está dentro dele. Não é isso, Gil? A espontaneidade é nesse sentido. Exatamente. Você pode ler um texto bonito, uma poesia, ou como faziam antigamente, traduzir uma música, mas, cara, se não estiver saindo de dentro, o ouvinte percebe. Percebe. Acrescenta? Com certeza. E o Gil tem muita propriedade para falar isso, porque... Na minha avaliação, um bom locutor precisa gostar de pessoas.
E o gostar de pessoas é ter o desejo de se comunicar. Só fazer uma locução bonita, com vozeirão, olha, minha voz, isso não faz sentido. Mas gostar de pessoas é aquele interesse de levar alguma coisa para ela. Novo, né? Uma informação. Se relacionar com ela, à distância, isso é maravilhoso. E o que eu percebo dos comunicadores com os quais eu trabalho, que esse desejo é muito presente, de querer fazer uma coisa a mais e querer alegre. E quando, é muito incrível isso, na hora que sentam na frente do microfone, se empoderam. Não é que, vou impostar minha voz. Não, assume o comando da sua responsabilidade de comunicar. E esse é o grande talento do bom comunicador de rádio, né? Então, a locução, ela pressupõe uma voz boa, não dá para chegar lá com uma voz rouca um dia, uma voz descuidada outro dia, mas nem de longe é aquele vozeirão mesmo. Exatamente. E ter uma voz que chegue no outro, atingindo a linguagem do coração, que é exatamente por aí, né? Porque o rádio, assim, é mágico, né? O rádio é muita imaginação. Sim. Né? Você mexe com a imaginação das pessoas. E às vezes quem está lá do outro lado quer ouvir alguma coisa que ele quer, enfim, que você atinja ele lá de uma maneira assim que que legal que eu ouvi isso. Entendeu? Essa uma das principais magias. E a imaginação que eles têm ouvindo a gente. Eu pensava que você era isso, eu pensava que você era desse jeito. Por exemplo, eles pensavam que a gente era bonito, Gil. Exatamente. Quando chega na frente, Aí a gente é muito mais bonito. Não, a primeira vez que eu atendi o Gil, ele já tinha trabalhado muitos anos em outra rádio e aquela voz dele me pertencia, ou seja, porque, claro, já era uma voz que eu estava acostumada a ouvir. Na hora que eu vi o Gil na minha frente com aquela voz, eu falei, nossa, que sensação interessante, porque essa voz faz parte da minha vida, aqui já, né, de ouvir e tal. E é isso, a voz, ela passa a fazer parte da tua vida, ela é companheira, é uma voz companheira. Aí eu vou tecnicamente para você. Você falou algo assim, uma voz meio rouca um dia, falhando outro. Qual é o principal cuidado que a pessoa tem que ter com a voz? Eu fui no show sexta-feira do Zé Ramalho, 70 anos. A voz boa? Não. A voz dele é sensacional. Não é boa, né, Gil? Ela é um negócio impressionante. 70 anos, eu fiquei pensando, o que será que ele faz? Qual é o principal cuidado para a gente não perder esse patrimônio que a gente tem? Cuidar todos os dias. Não adianta só fazer uma atividade de vez em quando. Por exemplo, o cigarro atrapalha? Atrapalha. O Brasil Cachaça ainda é atrapalha. Um dos recordistas Demais. de câncer de laringe. Então, a rouquidão é um sintoma que mostra que a saúde vocal não está boa. Logicamente. Cerveja gelada? Sim. Mas veja. Tem muito cara jogando pedra em mim agora. Mas eu ia te dizer o seguinte, que isso, a natureza, ela é interessante, né? Porque às vezes o que faz mal para uma pessoa não faz mal para outra pessoa. Sim. Mas a vida é cumulativa. Sim. Então, por exemplo, você está ali, o tempo todo você tem o hábito de toma gelado, toma cerveja, toma isso, toma... Chega uma hora, as coisas ficam mais difíceis. Sim. E essa relação e é o todo dia um pouquinho que te coloca num condicionamento bom. Nós precisamos entender que a produção da voz é uma adaptação. O ser humano não foi feito para falar, vamos assim pensar. A laringe, que é a estrutura do nosso corpo que produz a voz, ela é composta de cartilagens, músculos, várias estruturas, e lá tem as cordas vocais, que são músculos também. Então tem todas as pregas vocais, é o termo correto para falar corda vocal. Todo esse movimento que o ser humano, ao longo da sua evolução, foi adquirindo, é maravilhoso. Quando se ouve uma pessoa fazendo uma locução maravilhosa, enche o coração de alegria. Sim. Por quê? Porque é uma performance boa, é um equilíbrio entre o ar e a musculatura, ou seja, quando eu falo eu tenho que ter esse equilíbrio de força. Mas se eu falo sempre gritando, se eu falo fazendo força, se eu falo fora do tom, vários fatores de abuso me levam a tirar essa adaptação. E aí, com isso, a voz tende a ficar com um problema. E tem vários problemas de voz, tem desde o calo, que é o nódulo, pessoas que gritam muito fazem pólipo, quando, por exemplo, a pessoa bebe muito e também tem o hábito de gritar, vai no futebol, berra, coisa e tal,
faz uma lesão. Joga truco, bebendo, então, né? Tem que tomar bastante cuidado. Então, a boa voz, ela é importante? Muito importante. A questão da entonação, o Gil já comentou. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. O que é entonar a voz? É Olha, dar uma voz diferente ao que você tem? Não, eu vou falar do meu trabalho. Eu falo naturalmente. Falo um pouco mais alto do que eu estou falando aqui, que eu tô até com o microfone em algum lugar aqui, daqui a pouco eu vou começar, né? Mas eu falo naturalmente. Aí entra um pouco a questão que você falou aí de você estar em algum lugar, de você chegar e a pessoa falar para você, você por acaso não trabalha, geralmente a pergunta que vem é, você não trabalha em rádio? Sim. Né? E às vezes reconhecem, né? Uhum. Eu acho que entonar a voz assim, não. É falar o natural ali, a sua maneira, a sua... A gente está falando desse cuidado, assim, qual é a principal dica que você daria para a utilização melhor da voz, que você utiliza? Beber muita água, eu bebo muita água. Não gelada? Misturado. Fresquinha. Água quente também não a dá. única extravagância, digamos assim, eu não bebo, eu não fumo, graças a Deus. Gelado, sorvete, eu tomo muito sorvete, adoro, amo, meu freezer sempre está cheio. Mas não é na hora que você está lá na locução. Mas não é na hora que eu estou na locução. Eu me Aí cuido não tem assim, problema. por exemplo, antes de trabalhar, não tomo café, não como chocolate, Café? né, porque muito pigarro, né? Ah, entendi. Saio de casa sempre, sempre nas consultas com a Cida, nas nossas sessões, ela pergunta, você está fazendo os exercícios? Faço. Saio da minha casa, entro no meu carro, vou fazendo meu exercício até o portão da rádio. É uma diferença enorme de você sair de casa fazendo exercício e você não fazer o exercício quando você chega. Você fazendo exercício, você chegando com os exercícios que ela passa para a gente, e são vários, é da água para o vinho. Né? Uhum. Isso é fundamental, faz uma diferença muito grande. Fico bem feliz. Exemplo de um exercício, porque não dá para fazer todos aqui. Cida. Vai lá, Gil. Não, olha, esse é um exercício que tem que tomar muito cuidado, porque a tendência, quando se ouve esse som, o que está acontecendo lá dentro? A língua que tem que vibrar lá no céu da boca, veja. Se, por exemplo, a tua língua não vibra, porque isso é muito comum, a língua fica lá... Não pode fazer com a garganta. Você ou vai fazer... ou vai fazer... E esse exercício é interessante porque ele é muito utilizado para aquecimento de voz, mas é uma técnica que foi desenvolvida por uma fonoaudióloga, Mara Belal, em São Paulo, e o Dr. Paulo Pontes. É uma técnica que mundialmente é utilizada. Sim. E ela tem como objetivo o tratamento da voz. Mas, como aquecimento, ela é excelente porque ela melhora a movimentação das pregas vocais rapidamente. Então, é aquela coisa, eu brinco, eu sempre falo isso. Língua, então? No céu da boca. Faz Tirar o pijama da voz. Não conseguiu vibrar? Vai tentar colocar um som de apoio na frente, assim, ó. Prrr, ou trrr. Alguma coisa que impulsione a língua a vibrar lá em cima. Tá. O exercício não é de língua e nem de lábio. Nós usamos os lábios e a língua para aquecer aqui embaixo as pregas vocais. Por isso, tanto faz fazer com a língua ou com os lábios. E a dica é fazer com uma vogal na ponta. Rá, você joga, a vogal sempre entrega a voz para o lugar certo, que é falar aqui fora, né, Gil? Isso. Falar para fora. Então, antes de uma locução, de suma importância preparar a sua voz, e isso vai melhorar até a tua entrada. Sem dúvida alguma. Tá certo. Então, uma coisa que muitas pessoas até já passaram para a gente algumas perguntas, e eu fico às vezes pensando, claro, é de programa para programa, Gil, de tempo para tempo, enfim, mas quanto tempo você recomendaria para uma pessoa chegar na emissora antes de iniciar o programa? Pois eu lá na 98 sou meio taxado assim, pô, você é chato, você chega antes. Eu gosto de chegar antes, eu gosto de me preparar.
de preparar. Cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Tem colegas que chegam lá 2 minutos antes. Até arrepia, Gil. Chega abrindo a porta, fazendo o prefixo da emissora. Eu não, eu gosto de sentar, arrumar as minhas trilhas, as vinhetas. De preferência, sentar com tudo pronto para eu ter o tempo, daí, a partir daí, buscar alguma informação, alguma notícia e tal. Se organizar. Me organizar, entendeu? Então, eu acho que é conveniente chegar uns 15 minutos a meia hora antes, né? Você sair de casa já focado no que você vai ter que fazer lá. Sim. Eu sei das promoções que nós temos, das mecânicas das promoções. Você está inteirado, né? Você tem que inteirar do que você vai encontrar quando você chegar lá, na hora que você sentar na mesa, na frente do console, do microfone, para fazer o seu horário. Como nós tratamos um pouco disso, mas como treinar para conseguir executar com perfeição a fala, controlar a tonalidade, a altura, respiração e outras habilidades que você considera importantes para Isso é fruto de treinamento. Primeiro, parte de uma autopercepção. Nem todos os locutores se interessam por melhorar a comunicação. Isso é uma coisa bastante contraditória, mas nem todos. Até porque muitas pessoas estão no mercado já há muitos anos e fazem sucesso. Enfim, são pessoas reconhecidas. E se hoje nós falamos sobre quem é o locutor de agora, qual é o diferencial dele, eu penso que o diferencial é a pessoa que está sempre em movimento. Então a gente está aqui com o Gil, que já tem 20 quantos anos, assim, muitos anos de rádio. 35, mas não espalha. Então, ele tem 35, mas ele continua no movimento de renovação. Então, esse é o locutor de agora, é aquele que é capaz de saber que tudo que envolve a locução é importante, para sempre dar um passo a mais. Falar bem é importante, o que eu preciso fazer? Preciso treinar, preciso fazer aquecimento de voz, preciso fazer isso? Eu vou fazer. Eu preciso mudar minha linguagem, preciso... Enfim, eu acho que esse é um grande ponto. As pessoas, às vezes, falam coisas que já não cabem mais no universo hoje. Piadinha, termos, coisas que não são mais adequadas na nossa sociedade. Então, a gente tem que se atualizar. Dar um F5 lá na comunicação, que é aquilo, opa, como que eu renovo a forma de falar? Sabendo se eu estou adequada ou não para o momento. Então, viver o momento presente é saber que o passado, ele é maravilhoso, ele traz a nossa história, mas essa renovação, esse entender o movimento da sociedade, de estabelecer a linguagem da sociedade é uma coisa importante para falar bem. Conhecer o mercado que está inserido. Ah, sim, né, Gil? Você falou uma coisa que é muito interessante, a mesma coisa, a pessoa não está numa rádio jovem e falar belê, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, né? Eu acho quadrado, né? Você tem que estar, né, Gil, sabendo quem é seu público. Determinadas gírias não vai comportar em determinados programas. Não, você tem que atingir o teu público-alvo ali, os ouvintes que você sabe que estão ali e que o público da emissora, né? O público da emissora você tem que saber se dirigir a eles. Você não pode usar, por exemplo, você não pode usar uma locução coloquial. Não, porque no nosso caso a gente está atingindo uma faixa etária lá que são jovens, adultos, né? Até, mas não é, né? Então é tudo bem dosado, né? Você não pode simplesmente do nada chegar e vou falar o que der na telha. Não é assim que funciona, né? Uma outra coisa, né, que eu percebo que hoje a gente tem que tomar muito cuidado quando abre o microfone, e eu acho que isso, com as redes sociais, isso mudou muito, é o cuidado. Primeiro, o tipo de piada, né, que você vai fazer, as questões todas que envolvem racismo, enfim. Nossa, eu acho que é inaceitável. Eu acho que essa é a primeira tecla do F5 que tem que fazer, Fala né? um pouco disso. Acho que isso que você está dizendo, assim, como vai fazer uma coisa, falar sobre racismo ou, sabe, usar termos que não cabem mais. Dizem que, a sociedade está ficando muito chata. Não está ficando muito chata. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de grande transformação e de respeito. Nós estamos entendendo que pessoas que sempre sofreram por serem minoria,
hoje elas estão ganhando vozes e nós temos que dar vozes a elas pelo nosso discurso, pela forma de mudar as nossas atitudes em relação à piadinha, a termos, a brincadeiras que não cabem, e todo mundo sai ganhando. E desapegar disso. Às vezes, ai não, mas é isso daí que mal tem. Pergunta para a pessoa se ela se sente bem com essa brincadeira. Sim. Né? Hoje o mínimo do deslize que você comete, às vezes falando, até sem querer, a gente tem que se policiar muito. Porque tem que mudar lá dentro. A brincadeirinha já está... É a sociedade que a gente veio também. Né? E às vezes o mínimo deslize que você comete, embora você esteja ali focado, concentrado, você já vê na hora, na tela do seu WhatsApp ali, os ouvintes já... Pula, mas é muita coisa, é muita coisa. Assim como acontece o contrário, você fala alguma coisa bacana, boa, as pessoas entram ali elogiando, concordando e tal. Então, o feedback ali da ferramenta WhatsApp, por exemplo, um exemplo aqui do assunto é imediato. Então, você tem que se policiar ainda mais, né, no que você vai falar. Às vezes é melhor você nem falar. Se você não tem certeza... se não tem certeza, não fala. É. Né? Eu parto desse pressuposto, então é melhor não falar, vamos tocar uma música que é melhor. Né? É melhor do que você entrar numa polêmica, né, digamos assim. Então, melhor ficar quieto, que acabo ganhando mais. Você sabe que eu, aliado ao rádio, tenho o portal. Certo. Então, determinados tipos de notícias, você se coloca e ela automaticamente ela é publicada no Face, e tem notícias que dá... Hoje, pela significância do portal, muitos comentários. Esses dias, um ouvinte me marcou queria conversar comigo, e ele chegou assim, uma pessoa muito tranquila e tal, disse, olha, você já parou para pensar o desserviço que você está provocando na comunidade? Eu falei, olha, se você me disser qual eu vou avaliar. Não, você coloca uma notícia, você já viu as barbaridades de opiniões que tem na notícia embaixo? Cada um dá uma opinião mais absurda que a outra, isso é um desserviço. Eu falei, não, amigo, isso é vida. Ao contrário, se você veio falar isso, realmente nós pensamos muito ao contrário. Porque se ali tem um debate, e às vezes até um pouco exacerbado, é um retrato da sociedade hoje. É ali que você aprende... realmente o que o mundo à sua volta está pensando. Eu disse, olha, isso aqui tudo está na sua volta. Mas aí que aumenta a responsabilidade do locutor, não sim, é assim? Claro. De poder ajudar essas pessoas que... Porque ler comentário é desesperador mesmo. Nossa, sim, você acaba não dormindo. Mas é interessante isso, porque eu admiro e de respeito outro muito lado... o trabalho de vocês, exatamente por vocês darem voz... Mas por vocês também terem o poder de melhorar essas vozes, ou seja, ensinar aquela pessoa que não tem muito bom senso, a pensar melhor e se posicionar de uma forma mais adequada. Mas isso é um tempo. É igual você, na época das eleições, a gente que trabalha, minha rádio tem jornalismo, enfim, você trabalhar nessa época e continuou depois. Então, se você coloca uma notícia que é de um lado, entre aspas, que chamam de direita... todo o outro lado vem contra você. Se você colocar dos dois lados. Então, no começo a redação ficava um pouco empavorosa. Hoje faz parte do jogo. O que você tem que dar é a notícia. O que vai se sair dela, o que as pessoas vão de um lado ou de outro, é a consequência do que a sociedade está pensando. Sim. Né? Verdade. Então, voltando à nossa... Gil, hoje... operar e falar é essencial ou não? É fundamental, né? Não tem como você fugir disso. Acho que não tem nem rádio hoje. Tirando alguns exemplos assim de emissoras, a própria Banda B lá tem algum outro horário que se opera, tem futebol, né? Futebol tem que ter um operador. No caso do FM, não. Você tem que operar, você tem que usar... Né? Você tem que ficar atento. Só que hoje, Michel, hoje está muito fácil você operar. O mouse. Hoje está muito fácil, você tem só um mouse ali e um computador na sua frente. Né? Então, assim, a nova geração de hoje do rádio não passou por algumas coisas que nós passamos há tempos atrás. Tem gente que não sabe o que é um cartucho. Não sei se alguém que está nos assistindo
sabe o que é um cartucho. Eu, quando comecei, eu tocava disco. Sim. Hoje você dá um comando no computador, o computador mixa as músicas com as vinhetas. Nós fazíamos tudo na mão mesmo. Né? Então, eu cheguei em rádio na época do MD. Olha, já eu estou moderno. Você já entrou numa época moderna. É verdade. Era moderno. Eu peguei tinha um aparelhinho de MD, eu gravava as vozes. Então, assim, eu comecei com o disco. Do disco, nós passamos para CD. Do CD, eu não lembro se foi MD ou DAT. Né, eu acho que era o DAT e depois o MD, não era? Exatamente, eu acho que o DAT, né, o Digital Audio Tape. Nossa, e o MD. Estamos velhos. E agora está tudo num HD do computador, né? Sim. Então, basicamente hoje, você abre e fecha o microfone e o computador faz o resto. Mas mesmo assim, você tem que ter muito foco, você tem que estar concentrado, porque o funcionamento da máquina não é perfeito, né? Claro. Trava, a rádio fica fora do ar, você tem que ter um CD lá de prontidão para te socorrer. Né? Mas a operação é fundamental. A tua improvisação, improvisação, né? Aí que aparece o assunto. Aí você tem que improvisar, você tem que dar uma enrolada, né? Dar um embromation lá e tal. Às vezes você se sai bem, às vezes nem sempre. Mas você tem que estar preparado para tudo, né? Entende? Então, claro que nós falamos já da preparação com antecedência dos programas, músicas a serem tocadas, novidades, enfim. Você tem que estar antenado com o assunto do dia? Sempre, sempre. Estou lendo toda hora, acompanhando as notícias no celular, no Twitter. Você tem que estar por dentro, porque você precisa, de repente, dar uma informação e você tem que estar embasado naquilo que você está falando. Né? É fundamental você ler. Você sair de casa, né? No caso, estou fazendo o horário da manhã agora, você tem que saber o que aconteceu nas notícias de ontem à noite, para você, não você comentar, mas pelo menos você não destoar da informação que você entender o que você está falando ali. Né? Vou te fazer uma pergunta aqui. Comunicador, o locutor, mas vamos dizer o comunicador no todo, ele é vocação ou você consegue fazer um comunicador? Entende o que eu dizer? Assim, sim, mesmo que você acha que ele não nasceu para aquilo, enfim, existe essa... Porque existe tem muita gente que se encontra no meio do caminho e diz, opa, nunca pensei em fazer isso, e acaba aprendendo a fazer muito bem. Lá na rádio nós temos um caso que eu gosto muito, que é da Najara, que é uma garota, ela faz como é que é o horário das meninas na hora do almoço? As coleguinhas. Ela é uma mulher jovem, ela trabalhava no marketing, muito talentosa, e ela começou a fazer uma participação como estagiária. Participação viva. E ela tinha ela era estagiária lá. E todo mundo chamava de estagiária, ela começou a cuidar das participações dela, preparava uma fala, coisa e tal, e foi indo. Hoje eu acho ela um exemplo, por quê? Ela tem uma característica que é gostar de aprender. Ela se identificou com aquilo o universo que se abriu para ela ali, e ela está aprendendo. E ela tem uma característica que ela respeita muito o pessoal que já vem com uma história, que é algo que muitas vezes um comunicador mais jovem, às vezes, despreza o valor de quem tem uma trajetória, de quem fazia mixagem no dedo, Gil? Né? Na mão mesmo. Na mão, mas... E que isso tudo agrega muito valor. Sim. Então, ela... Eu estou me lembrando aqui, o Gil acho que conhece, o meu coordenador de jornalismo, que também apresenta um dos jornais, a primeira lembrança que eu tenho dele, ele fala, pô, você tem que mudar isso, que toda palestra que eu dou eu cito como exemplo. A primeira lembrança que eu tenho dele é um calçãozinho vermelho no transmissor da rádio, porque ele era filho do casal que cuidava do transmissor da rádio. Olha aí. Depois ele veio para a recepção noturna, e aí depois ele veio atender a produção do jornalismo, fez faculdade, hoje ele não só coordena o jornalismo, como apresenta. Sim. Ele é jovem, o Giovanni Barreiro, você sabe quem é, né? Então,
Tem que ter o desejo. Exatamente, a e vontade, aquilo, né? de se comunicar A vontade mesmo. surge, né? É. Eu, quando eu tinha 14 anos, eu fui visitar uma rádio e desde que quando eu abri a porta e olhei o estúdio, eu falei assim, pô, um dia eu vou querer fazer isso. Sim. Aí pus na minha cabeça, fiz testes e tal. E lá tá. E lá fui. Nunca fiz curso, né? Sim. Nunca fiz. Entrei, passei, fiz testes e tal. Mas é algo assim que também está no sangue, sabe, da gente, assim, eu quero fazer, vou fazer. E o rádio é paixão, né? Então. É isso. Então vamos começar a responder a pergunta do Vamos. nosso companheiro, lembrando que você que está nos assistindo, no próprio painel, você aí embaixo lança a tua pergunta, envie, que nós agora vamos começar a responder aqui para vocês. Um abraço para o Moura Neto, ele está em Maringá, é da Rádio Novo Tempo. Que dica daria para quem deseja ingressar na carreira? Força de vontade, sabe? Se dedicar, força de vontade, correr atrás. É um mercado assim difícil, sabe que começou a complicar muito assim, vamos falar assim, vaga, né? Uhum. Depois que muitas rádios entraram em transmissão via satélite, então caiu um pouco horários locais, né? São poucas as emissoras locais, mas é ter força de vontade, batalhar sem cansar. Uhum. Eu acho que é uma dica principal. Hoje, assim, eu tenho atividades que não é só no rádio, como negócios, né? Tenho de advocacia, tenho outra empresa. Hoje, assim, a visão do empreendedor em si, a gente foge um pouco. O currículo já não é tudo mais. Eu diria para vocês que é muito importante, mas também não é decisivo, nem títulos. O que a gente busca no mercado de trabalho, a pessoa que dirige, é comprometimento, vontade. Isso é essencial. Exatamente. Isso é essencial. Mandar um abraço pro Jaque Pérez, ele que é da Rádio Municipal FM, até falamos pelas redes sociais, de Quedas do Iguaçu. Como obter o reconhecimento de DRT pelo TEM? Com as novas leis, está complicado para receber o documento DRT, sendo que o radialista não consegue o credenciamento, pois dizem que tem que aguardar a função comunicadora entrar nas DRTs. Olha, hoje o nosso EAD aqui envolve mais o lado da locução. Eu tenho que ser honesto com você, não vou me aventurar a responder. Eu também não é o tema nosso aqui hoje, que a gente possa te orientar nesse sentido. Até te dei um canal para você procurar através do sindicato para a gente poder ajudá-lo. Realmente não, nós estamos trabalhando hoje de locução, mas nesse modo operacional mesmo, não de registro e de bases legais. O Marcelo Lima Santos, da Cultura FM e 93 FM de Guarapuava, diz ele, um locutor precisa ter pelo menos um básico, e a minha produção me ajude aqui, para colocar a pergunta na íntegra aqui, tá bom? Um locutor precisa ter pelo menos um básico em inglês, por causa dos nomes das músicas, pessoas, locais e principalmente notícias de última hora? Nossa, muito importante. O inglês é fundamental. Precisa, é bom, é importante. Não tem uma rádio musical... Que não vai falar alguma expressão. Tudo bem, a rádio popular, nacional, ainda vai, mas uma fica hora feio. vai ter um flashback legal. E hoje, com tantos aplicativos disponíveis para estudar inglês, até de forma gratuita, e mesmo assim, fiquei com uma dúvida em relação à pronúncia de tal termo, põe lá num aplicativo e ouve como ouve um pedaço da música, o refrão da música, como é a pronúncia. Ouve lá o refrão da música lá, que na música mesmo tem. O basicão, né? Bem boa ideia. Né? Tem que ter. Tranquilo. O Valdinei Ferreira, ele é da Rádio Sucesso 96.3. Olha lá a cidade, é Oriximiná, do Pará. Nossa, que legal. Lá. Longe. Estou conhecendo hoje essa cidade. Eu também. Não conhecia. Também. Que legal, muito legal ter você aqui com a gente. Para atender esse novo ouvinte, o locutor precisa estar antenado com diversos assuntos ou basta uma comunicação alegre?
Qual a tendência atual? Ah, sem dúvida, tem que ser uma pessoa ligada em tudo que está acontecendo no mundo. Hoje nós ouvimos pessoas falando, eu não gosto de notícias, só vejo desgraça. Infelizmente, nós estamos no mundo, nós precisamos saber o que está acontecendo nele até para entender o mundo e agir de acordo. E ser bem informado é exatamente isso, já sair de casa sabendo das informações do dia anterior, do que está acontecendo na hora, qual que é o posicionamento que você como comunicador precisa ter em relação àquela informação e fazer as conexões. Então, as notícias que foram ao ar ontem, de alguma forma elas vão se desdobrando e uma pessoa que está por fora, ela fica por fora mesmo, porque não consegue entender de que forma que uma notícia se contextualiza. Então, ter o hábito de seguir os Principalmente portais. a partir das 6 da manhã, que andam prendendo tanta gente. Aqui no Paraná, então, meu Deus, pela terceira vez, mas vamos pular esse assunto. Comunicação alegre. Mas olha, eu trocaria até esse termo de comunicação alegre diz que se você falar por fechado comunicação... é uma coisa, se falar assim é outra, isso é verdadeiro? É verdade. Falar dando risada, não, né? Mas tem que ter uma Então, comunicação autêntica. Então, vamos trocar por comunicação alegre, por comunicação autêntica. Não adianta só, porque realmente, se você falar sorrindo, você transmite mais simpatia na voz. Fala dos dois jeitos, fala sério e fala sorrindo. Se eu falar aqui de um jeito aqui, veja, a voz fica mais séria. Agora, se eu falar aqui, a voz ela modifica, porque o espaço interno se modifica. Isso eu queria passar para ele. Só que veja, não adianta a pessoa começar... E tem gente que faz isso. Oi, e aí, tudo bem? Tá, mas fale com verdade aí, porque... Fica muito forçado, Fica forçado, fica forçado. É lógico que nem todos os dias a pessoa está no maior dos ânimos, né? Não é? Às vezes pode estar lá. Você tem que ser um ator, né? Tem que ser. Então, se você precisa, aquele dia tá difícil, pensa, bom, qual que é o meu papel aqui? Tá ali. Qual que é o meu papel aqui? É passar essa informação que é alegre. Sim. Veste essa alegria e aí falar sorrindo ajuda. Mas não pode ser uma receita para resolver a vida sempre. Porque pode soar falso. Soa falso. Legal. O Elson Luiz Vieira, ele da FM Educativa USDB, de Campo Grande, Mato Grosso. Olha que legal. Gostoso. Muitos ouvintes querem muito mais que só ouvir músicas, informações e os locutores. Afinal, com tantas opções no dial e na internet, as promoções como prêmios em dinheiro, sorteios, fazem a diferença na hora de atrair mais ouvintes? Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu vou declinar, vou deixar para você, Gil. Porque minha rádio não faz promoção, por isso que eu estou dizendo. A promoção é importante, né? A promoção aliado à programação é fundamental também. Claro que faz uma diferença, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe do sucesso de uma promoção quando a gente chama a promoção no ar, pede uma hashtag no WhatsApp e a tela do computador lá trava, você sabe que a promoção está rendendo, né? Então é importante, sim, claro. Claro, sim. Tem que haver, é isso que ele queria saber? Tem que ter promoção, tem que haver promoção. Mas eu penso assim, o que ele está colocando ali, muitos ouvintes querem muito mais que só ouvir música, informações e os locutores. Tem tantas opções na internet, isso a gente sabe. As promoções com prêmios em dinheiro, sorteios fazem a diferença na hora. Eu acho que ele é um componente. Eu não estou dizendo que faz a diferença. Não adianta você ter uma boa promoção se a tua rádio não tem uma boa programação e se o locutor é ruim. Sim, eu acho que é uma Exatamente. somatória. E até agrega uma coisa, promoção em dinheiro é proibido. É proibido, não pode. Então, não pode, não existe. Promoção em dinheiro, não. Mas veja, quer mais do que música exatamente porque uma pessoa que está ali sintonizada, ela quer fazer parte daquele todo ali, que é música, é o locutor fazendo parte do dia dela. E uma promoção é algo... Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Sim. Tem um supermercado, né? Sim, claro. Tem um supermercado aqui que a gente põe um selinho. Tem coisa mais absurda do que isso. Você ganhar um papel e começar a colocar selinho para ganhar um pote de plástico, uma faca. Mas aquilo é tão gostoso. Não, estou quase preenchendo, porque isso faz parte do ser humano. O receber é aquela história, olha, o Gil está me dando alguma coisa.
É bem isso. Mas é verdade. Eu chego em casa, vou lá no mercado, compro e digo, ó, tá. Ai, meu Deus do céu, pior que criança. Você não nem está precisando, mas eu vou lá no Não, mercado claro. só para ganhar mais um selinho, né? Eu estou lembrando antigamente, meu filho hoje tem 29 anos, mas eu lembro de eu estar no litoral de São Paulo, ele era pequeno, e tinha um jornal chamado Lança, não sei nem se tem hoje ainda. Lembro. E ele dava todo dia sei lá, um negócio que você tinha que recortar, colava para ganhar a bola do lance. Então, você veja. Meu, eu chegava de manhã na praia, se não passasse alguém vendendo, pai, não passou ninguém vendendo lance. Falei, vai passar, calma, se não passar tinha que ir na banca. É legal, né? Tô lembrando disso. O Danilo Albuquerque é da rádio Sintonia do Vale, Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Boa tarde, amigos. O sorriso no rosto ajuda a passar carisma ao ouvinte? E um outro detalhe, Cida, na sua profissão, o quão é importante um treinamento intensivo no quadro de comunicadores e o ar-condicionado é um vilão para a voz? Tá, várias perguntas aí, né? Isso, olha, o sorriso no rosto, ele pode passar carisma ou não, Sim. porque aquilo que nós falamos, só reforçando, que se o sorriso ele não for verdadeiro, se não tiver uma intenção de fato de comunicar alguma coisa boa para alguém, esse sorriso vai passar falsidade. Mas a pessoa que tem um sorriso marcante, ela tem um carisma Diferente. já Então, por exemplo, a risada do Gil, até acho que tem gravado a tua risada, né? Eles põem lá a risada do Wagner, o sorriso e o riso são coisas que fazem bem para o ser humano, porque nós temos uma quantidade enorme de neurônios espelho. Então, o que são? Neurônios que, quando você ouve uma risada, você tem vontade de rir também. É isso que alegra. Então, por isso, verdade. estabelece carisma. Eu já fiz esse teste São... com várias risadas das pessoas da rádio, que a gente Não também tem grava. como ficar sério. Não tem. Então, é uma pessoa que ela é bem-vinda, porque ela proporciona bons sentimentos. Agora, é igual um abraço. Exatamente. O abraço faz a diferença na vida das pessoas. Faz muito. Né? Agora, outra pergunta é o quão treinamento intensivo. Depende. Todo treinamento, eu considero que um treinamento para os comunicadores seja fundamental. Ter uma orientação de como utilizar a voz, de como saber se comunicar, porque não envolve só a voz. Mas não sei o quão necessário é intensivo. Depende. Por exemplo, então, a rádio está tendo problemas de audiência. Vou te perguntar uma coisa. Dentro da sua profissão de fonoaudiólogo... Fonoaudiólogo já é um trava-língua, né? Mas assim, ela, por si só, se formando, ela já tem condições, não precisa ser especialista em comunicação, entendeu o que eu quero te dizer? Na cidade dele deve ter alguém que... Sim. Ela já é preparada para isso. Teoricamente, sim. Tem que buscar um profissional, uma profissional ou um profissional que... O ideal é procurar um fonoaudiólogo especialista em voz. Porque aí ele vai ter... que é uma formação além da fonoaudiologia. Então, a primeira formação que eu fiz, depois como formada, até não foi a primeira, foi a terceira, mas foi como especialista em voz. E isso te dá condições de identificar se a pessoa está com problema ou não. É muito comum no nosso inverno aqui, um locutor perder a voz. Aí, Cida! E a minha ideia é sempre assim, né? Manda um WhatsApp que eu quero ouvir tua voz. Exatamente. E aí, quando você perde a voz, o que você tem que fazer? Depende. Então, eu tenho que ouvir a voz, como especialista em voz, eu tenho que entender o que está acontecendo. E eu vou indicar o exercício correto para a pessoa fazer. Não é uma coisa genérica, assim. Então, por isso que ter um treinamento com um profissional é muito importante. Se precisa ser intensivo ou não, depende das condições e das dificuldades que a pessoa... perda da voz. Vou te explorar aqui. Perda da voz, assim, às vezes você perde do nada. Com exercício, volta? Não é remédio? Sim, volta rapidamente. É milagroso, Michel. É milagroso. Eu sei porque eu sou testemunha viva. Então conta uma vez que algum auto aconteceu contigo. Não, aconteceu comigo. Porque assim, eu tenho um sintoma que eu sei que eu vou perder a minha voz. O que é? É um arde aqui, assim, nessa região. É uma astenia, ela vai ficando mais fraquinha, vai dando uma ardência. E até minha mulher fala assim, que quando eu já fiquei 5 dias sem falar, minha voz sumiu. E eu ficava pensando assim, meu Deus, vai voltar ou não vai voltar?
Eu fico arrasado. Gil, queria imaginar uma cena Né? E dessa. quem não fica, né? Claro. Somos profissionais da voz. Sem dúvida. Ainda Isso mais com aconteceu. o João no seu pé, velho. É complicado. Brincadeira. Aí, já aconteceu. Que isso, meu rei? Ô, meu rei. Aí, Cida, ó, tô assim, ela manda, né, aí eu gravo do jeito que eu estou, e ela manda os exercícios. É bom. É Mas aí, maravilhoso. assim, sobre a perda de voz, e falando sobre essa questão do treinamento intensivo, nós precisamos considerar o seguinte: ninguém perde a voz a troco de nada. Então, tem um por motivo, exemplo, né? tem um motivo. E esse motivo tem que ser investigado. Então, a primeira coisa, você perdeu a voz do nada. Temos que entender o que aconteceu. Você pode estar no meio de um jogo de futebol e gritou, fez um esforço excessivo, pode ser uma razão. Essa fadiga, esse excesso do uso pode se resolver com um repouso, com algumas horas em silêncio, você já começa a recobrar um pouquinho, porque não é exatamente uma perda, foi uma situação pontual. Agora, é muito comum uma laringite, uma infecção na garganta, fazer com que a voz suma de uma hora para outra. Então, esse é o ponto, e eu gostaria aqui de colocar a todos os nossos participantes que, diante de uma perda de voz, não apelar para receitas caseiras. Ah, minha voz, vou aqui tomar um chá disso, vou tomar um anti-inflamatório. Verdade. Veja, as receitas precisam estar adequadas ao momento. O que acontece muitas vezes, se a pessoa está com uma laringite bacteriana, tem lá bactéria tomando conta, bem por questão, ou um vírus, uma bactéria, o que vai acontecer? Se você faz uma automedicação, você mascara aquele evento ali e você pode ter um problema mais sério. Então, é muito importante ter o cuidado de, ao perder uma voz subitamente, tudo bem, se tiver um fonoaudiólogo para te ajudar a recuperar a voz o quanto antes é essencial, mas tem que ir no otorrino e tem que passar pelo otorrino, que vai avaliar se trata-se de uma inflamação ou de uma infecção e vai dar a medicação correta. Não pode se automedicar, porque isso traz um prejuízo enorme para a saúde. Às vezes, a pessoa pode perder a voz por um quadro de refluxo, por um problema de estômago. Eu ia perguntar sobre isso. Que é um outro problema. Agora, veja bem, a pessoa perdeu a voz porque está com problema de estômago, mas ela, autodidata, falou, não, uma vez eu tive isso e o médico me deu tal coisa. Ele vai lá na gaveta e toma um anti-inflamatório. O que vai acontecer? Piora o refluxo, porque aquela medicação ainda contribui para um prejuízo maior. Não pode, um profissional da voz não pode ninguém pode, mas não pode se automedicar mesmo. O ar-condicionado é um vilão? O ar-condicionado é um vilão para quem tem uma fragilidade, ou seja, o ar-condicionado ele tende a tirar a hidratação do ambiente, né? Então, esse ressecamento acaba prejudicando. Nós estamos aqui com a nossa água já, né? Para compensar o ar-condicionado. E o ideal é que, lógico, com os equipamentos, com tudo que precisa ter no estúdio, que se mantenha refrigerado, você pode fazer a sua parte tomando, mantendo-se bem hidratado, mas não adianta só a hidratação no momento. Ter o hábito de, ao longo do dia, mesmo que você não esteja no ar, ter o cuidado com uma boa hidratação. E pode ser chá, por exemplo? Pode ser chá. E líquidos, no geral, tirando refrigerante, que daí não é bom para o estômago. No meu caso, a perda de voz, assim, costumeiramente, é choque térmico. Num lugar quente... saio de um lugar frio, vou para um lugar quente ou vice-versa, incomoda, né? Quem vive muito essa variação de temperatura, Bom, vamos lá. Tem que cuidar. Michel, parabéns pelo trabalho de sempre. E a ele, na sua opinião, a live tira um pouco da fantasia do locutor? Pois antigamente a gente ficava imaginando os profissionais e os reconhecia, como você citou o Gil, pela voz e não pela fisionomia. O que pensa sobre esse assunto? Gil, e a transição de um horário para o outro no ar com os locutores? O que você pensa disso? É a Claudiana Silva da Rádio Liberdade, de Caruaru, na Paraíba. Olha só. Não, deixa eu ver, antes não.
Acho que não saiu a pergunta de quem. Ela fez uma outra pergunta. Não, essa pergunta é da mesma do... É do Danilo. É do Danilo ainda, tá certo. Então vamos lá. Com relação à live, você acha que a live tira essa questão da magia? Do ouvinte que está do outro lado? Não, eu acho que não. Eu acho que a live é um complemento. Eu acho que ela tira, Gil. Será? Não é que tire, é assim, a primeira vez que eu fui fazer um trabalho no estúdio, eu era menina, faz 33 anos que eu estou nessa história. Eu também tinha a minha percepção de como que era entrar no estúdio, ver um locutor e tal. Quando eu entrei, eu fiquei impressionada com a quantidade de telefonema que esse locutor recebia no horário. Ele fazia um programa romântico, porque a voz dele era muito sensual. Mas ele era muito feio. Ele realmente era feio. Geralmente é assim, filho. Ele Não era tem assim. escapatória. Então, isso cria um impacto, é ou não é? Mas assim... Brincadeira, gente. Mas o que eu penso em relação a isso, assim, que tira, Gil... Mas é bom, né? É bom porque Mas mata a curiosidade, né? Às vezes as pessoas, como é que é Mas o trabalho tira a magia. Mas lá? quando a Tira, gente... tira. Só quero também deixar um negócio. Quando a gente fala em live, vocês têm que tomar muito cuidado. Por exemplo, programa musical. Você não vai fazer live, o programa... Você não vai estar 24 horas ali com a câmera na sua... Não. Live são momentos que você faz. Exceto, por exemplo, num jornalismo, você faz um debate, você vai naquele momento colocar live no ar. O programa esportivo, quando tem um debate, você vai colocar ali. Você não vai ficar as 24 horas no ar. Isso eu sou contra também. O programa musical, até porque tem a questão de direito autoral. Não pode. Não pode. Não dá. Então são momentos específicos. Mas eu acho que não tira, assim. Eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que tira aquela magia que todo mundo tinha antes, mas hoje eu acho que já está tão normal, porque né? ele vai entrar no Face e vai ver a sua foto também. Também tem isso. Mas olha, quando começar... Mas eu entendi. entendi. Quando começamos a ter câmera no estúdio, nós fizemos um trabalho. Sim. Os locutores gravando vídeos, nós temos lá um grupo, para que eles se acostumassem com a própria imagem também na câmera. Para que eles mesmos não se assustassem. Eu acho que esse é um ponto. Não, assim, para ter essa convivência, porque quem está só no microfone também muitas vezes se defende ali, não trabalha a própria imagem. E, enfim, é comunicar com o corpo e ter essa presença de corpo, mesmo que a câmera esteja num cantinho do estúdio. O locutor tem que saber que está sendo gravado, e isso é bom. Você não pode ter, né? Você tem que tomar alguns certos cuidados, porque você sabe que você está sendo vigiado, né? Ô Gil, você falou no começo que você é considerado um pouco chato, que você chega antes e tal, e abordou na pergunta um outro negócio que eu também sou meio chato nisso, é a questão da transição de um horário para o outro. Porque assim, às vezes você vê algumas emissoras, quando o programa vai terminar às 3, aí às 10 para as 3 ele já dá tchau, bota 2 músicas e junta o prefixo. O que você pensa disso? Eu penso E qual é a regra da sua emissora? Isso é importante. Olha, não tem uma regra específica sobre isso. Eu acho que quando você vai fazer, quando você está deixando o teu horário e você vai deixar o horário para outro locutor, você tem que deixar tudo o mais organizado possível, né? De uma forma que a pessoa sente ali à vontade e continue fazendo o seu trabalho. Mas você acha que ela tem que entrar com você e falar uma... Não é necessário? Não. Hoje em dia, por exemplo, lá na 98 nós não temos troca de bate-papo. Sim. Não tem mais há muito tempo. Há muito tempo isso foi cortado. Não porque não tem sentido. Não agrega. Não agrega, sabe? Às é vezes, interessante passar essa experiência. Tem emissoras que acredito até que nem muitas mais, sabe? Antigamente tinha uma conversa. Tem que ter um porquê. Tem que ter uma razão, né? Uma razão, acho que para você fazer uma troca de horário, mas não de conversa, assim. Agora eu entendi a pergunta. Sim. Mas não, no caso da 98 FM aqui de Curitiba, não. O locutor se despede, break comercial, sentamos lá e continuamos como se nada tivesse chamar, né? A delicadeza de chamar. Chama. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora de 5 minutos e nós retornamos na sequência respondendo as inúmeras perguntas que a gente tem. Então, 5 minutos, a gente volta e aí até às 17h30, 17h40, vamos respondendo todas as perguntas. Então, um minutinho só que estaremos de volta, tá bom?